Na origem, o aquecimento global era um fenômeno exclusivamente natural. A atmosfera terrestre é coberta por um gás que absorve os raios infravermelhos da Terra e armazena o calor. Sem esse escudo natural, chamado de efeito estufa, a temperatura poderia chegar a 18 graus Celsius negativos e a vida no nosso planeta não seria possível. Esse processo natural foi desestabilizado pelas concentrações na atmosfera de 3 gases de efeito estufa: dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, que atingiram seu maior nível em 800 mil anos. Em 130 anos, a temperatura média aumentou 0,85 graus Celsius. O ritmo atual das emissões vai levar o planeta a um aumento de 4 graus Celsius até 2100. Para os especialistas, as atividades humanas são a principal causa, como os combustíveis fósseis, com emissões acumuladas de CO2 que atingiram mais de 2 bilhões de toneladas desde a primeira Revolução Industrial de 1750. A agricultura intensiva, que gera metano, é responsável por 10 a 12% das emissões. Só o gado já contribui com cerca de 40%. O desmatamento destrói a vegetação que deveria absorver o CO2. O impacto é visível, como o agravamento da seca, as inundações, a elevação dos níveis do mar pelo derretimento das geleiras e a expansão térmica da água, a acidificação dos oceanos e o desaparecimento de certas espécies. As consequências do aquecimento global são devastadoras e irreversíveis, se não for rapidamente controlado, alertam os especialistas da ONU. Olá, começa mais um programa diferente. Nesse 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, entrevistamos o pioneiro Fábio Feldman e debatemos as consequências da COP21, a Conferência do Clima, que foi realizada no ano passado e onde líderes mundiais se comprometeram com uma série de medidas para reduzir, por exemplo, o aquecimento global. Não é isso? Fala, Carlos Fernandes. Maurício, é interessante. Menos de 6 meses depois do Acordo Climático da COP21, em dezembro de 2015, acompanhamos as contradições entre aquilo que governantes de diversos países, inclusive o Brasil, se comprometeram a fazer e o que de fato estão colocando em prática. Como garantir que os compromissos ambientais não fiquem só no papel? Vamos trabalhar? Bate-papo de hoje com o ambientalista e advogado Fábio Feldman, um dos pioneiros do ambientalismo. Quando falar de sustentabilidade, nem usava esse termo ainda e não era moda. Como que é ser um decano dos ambientalistas? Você quer dizer um pré-histórico do ambientalismo? Talvez um visionário, isso. Eu acho que o mundo mudou, né? Quando eu comecei a trabalhar com o meio ambiente, na década de 70, era um tema, digamos assim, pouco conhecido. E hoje o termo sustentabilidade está em tudo, até com certo exagero. Tudo é sustentável, ou seja, eu acho que o patamar de consciência mudou muito, né? Esse rótulo, sustentabilidade, é o que você está falando. Hoje é moda, quer dizer, como fazer a sustentabilidade deixar de ser só um rótulo e, de fato, uma coisa de conscientização das pessoas e que tenha efetivamente, na prática, alguma coisa que seja relevante para o meio ambiente? Olha, eu acho que o tema sustentabilidade, ele tende a internalizar em todas as questões. Então, quer dizer, o tema está, mas eu acho que com idas e vindas. Agora, com a COP de Paris, eu acho que o mundo vai mudar em relação ao tema do aquecimento global, que é o grande desafio da humanidade. Apresentar, ajudando nesse bate-papo hoje, o Carlos Fernandes, foi subprefeito da Lapa, vem participando aqui do programa Diferente, dirigindo o nosso programa há algum tempo. O César Hernandes, jornalista, também com especialidade aí em política. Colocar vocês na conversa, mas ainda insistindo nessa questão da COP21. Você também participou do protocolo de Kyoto, você foi um dos representantes lá nos idos de 97, é isso? O que mudou nesse curto período de tempo do protocolo de Kyoto até a COP21? Bom, eu tive na negociação de Kyoto e ali, quer dizer, não faz 20 anos, menos de 20 anos, ele foi negociado num contexto totalmente diferente, inclusive que a ciência conhecia menos o tema do aquecimento global, havia mais incerteza do que há hoje, então era um mundo muito diferente. No caso do Brasil também, porque nós não tínhamos naquele momento a noção da importância do desmatamento para o tema do aquecimento global.
Quer dizer, a partir de um determinado momento, o desmatamento se torna reconhecidamente uma das grandes fontes e o Brasil se torna reconhecidamente um dos principais emissores de gás de efeito estufa da atmosfera. Então, a realidade está superando qualquer previsão que pudesse haver naquela época. Fábio, COP21, a participação do Brasil, num certo momento, foi muito elogiada por ser articuladora e tal, e a gente vem assistindo ao processo do pós-COP21, particularmente do governo, que parece ser mais retórica, a gente fala muito mais do que pratica, e o governo demonstrou isso na prática. O que você acha sobre essa... Olha, quer dizer, primeiro assinalar muito rapidamente a diferença da COP21 com as demais. Quer dizer, se mudou um pouco o método de negociação, que até, inclusive, em Kyoto, depois, quer dizer, a ideia era se fixar uma meta e fazer os países cumprirem. Com a COP21 se muda e cada país faz uma oferta do que acha que é possível para reduzir as emissões. E o Brasil fez a sua proposta, a gente, no jargão climático INDC, e foi uma proposta bem arrojada. Mas como você colocou, agora tem a parte difícil, que é a lição de casa, vamos cumprir. E do ponto de vista de ações concretas para que o Brasil possa cumprir seus compromissos internacionais, tem muito pouca coisa sendo feita. E isso não apenas pelo governo, pela União, pelo governo federal. Então, acho que realmente para o Brasil cumprir com seus compromissos internacionais, vai ter que ter uma política pública muito bem definida e a sociedade tem que se convencer de que esse é um tema relevante, né? Fábio, você foi o primeiro presidente da Fundação SOS Mata Atlântica, né? Como que era a situação quando você assumiu, que ano que foi isso, e hoje, o que restou de Mata Atlântica, o que ainda dá para preservar? A história da fundação da SOS Mata Atlântica é a seguinte, quer dizer, eu acho que, primeiro, o que avançou nesses 30 anos é a consciência. Naquela época, falar em Mata Atlântica era algo muito abstrato. Uma consciência da Mata Atlântica. Agora, tem esperança que é o uso da tecnologia. Hoje, com o uso do satélite, você tem uma resolução muito boa. Se quiser, você pode monitorar via satélite. Tem o uso de drone, que pode ser muito efetivo. Então, se você quiser, você resolve. Mas aí tem que ter uma determinação grande, porque fiscalizar no Brasil tem um ônus político sempre. Quer dizer, o tema ambiental hoje tem uma importância. Agora, no Brasil, a gente não conseguiu colocar isso na agenda política, e para mim, por uma razão. Quer dizer, sustentabilidade traz a ideia de médio e longo prazo. Você só começa a tratar desses problemas quando já está mesmo agravado, né? Quando falta água, você vai falar da crise hídrica. Daí você fala daí. E ainda assim, quando acabou a crise, todo mundo esquece, não é isso? Por pressão da sociedade, nós tivemos aprovado em Brasília a Política Nacional de Resíduos Sólidos e aqui em São Paulo a Política para a Mudança do Clima, que é uma lei muito importante que a cidade aprovou em 2009 e que, infelizmente, esse governo atual não tem cumprido. Você acha que a criação dessas leis, né, são leis importantes para a nossa sociedade, é um pouco pressão dos movimentos organizados ou da população em geral, que já entende a questão ambiental como fundamental para a sua sobrevivência? Olha, eu acho que são os dois. Quer dizer, eu acompanhei a Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu apresentei o primeiro projeto em 92, durou 18 anos para ser aprovado. Então é estratégica essa agenda, como você colocou, de, enfim, pensar nisso. Mas eu acho que a crise, nesse sentido, ela dificulta um pouco, porque, quer dizer, aliás, a minha vida sempre foi essa. O Brasil viveu tantas crises, que era a crise do impeachment, que era do Collor, que era a crise econômica, que dá a impressão sempre que os nossos temas não são tão fora do timing. Nós estamos no meio de um debate sobre impeachment. Não é um assunto sério que você está tratando. Vem alguém e diz, olha... A temperatura vai subir daqui 20 anos. Separar o nosso lixo de casa. É uma coisa que parece sempre estar fora de hora. Mas é um problema de base da questão cultural e da educação, né? Mas a cada dia você aumenta a relação entre diminuição de expectativa de vida, internações com poluição do ar. Eu acho que tem um movimento cultural em curso. A questão é o tempo, né?
E até questão econômica, né, mesmo, né? O que causa para um governo esses males da poluição ambiental, né? Quanta gente vai para um pronto-socorro, para ser atendido. Mas quem paga a conta? Aguentar, lógico. O Sistema O Único de Fábio Saúde. Feldman, prefeito de São Paulo, já foi polêmico com o rodízio. Implantaria o pedágio urbano? Mas eu defendi naquela época do rodízio. Eu acho que quer dizer, mudou muito. Hoje, a tecnologia facilitaria muito. Com tecnologia, eu posso pôr barreiras eletrônicas na cidade como um todo, além de fazer a verificação do carro se está poluindo, eu posso ter políticas de horários, que determinados horários eu cobro, determinados horários eu estimulo. Você consegue trabalhar com isso, você pode, no celular, comunicar às pessoas, olha, em tal local, em tal região, tem um valor mais alto. Quer dizer, a questão do rodízio é um bom exemplo. Quer dizer, o rodízio ele foi aceito pelo congestionamento, né? O rodízio foi muito pouco popular. Mas você vê que teve um ano aí que o Kassab suspendeu o rodízio nas férias e a população pediu. Então, Fábio, o Carlos já te elegeu prefeito aqui, já falou se você fosse prefeito. O que te afastou da política partidária? Olha, eu fui deputado 12 anos, né? Eu me elegi na Assembleia Nacional Constituinte. Então começa ali. Quer dizer, eu tenho uma sensação de que com todos os problemas da Constituinte, quem estava lá tinha uma expectativa de melhorar o país. Hoje, eu acho que é muito difícil uma pessoa com o meu perfil se motivar para ir para o Congresso Nacional. Muito difícil. Segundo, o Brasil se debatia. Hoje não, hoje perfil de deputado de opinião não existe e o sujeito só se elege ou com dinheiro, muito dinheiro, ou com máquina. Fábio, fala de uma outra candidatura tua, em 92 você foi candidato a prefeito pelo Foi. PSDB. Você é o único nome em 30 anos do PSDB, tirando Serra e Alckmin, que foi candidato. Quer dizer, o que você acha que um dos problemas também da política é isso? É falta de renovação? Eu acho que a política brasileira está com um desafio que não é só a crise. Eu acho que os partidos no mundo vivem uma crise enorme. E isso é uma marca geral. Você tem aí vários partidos que o presidente é o mesmo faz 30 anos. O que precisaria fazer de mudança estrutural para a gente ter essa mexida de partidos, atrair a população, a política voltar a ser o que era no tempo para trás, ou seja... Tem questões que é o voto distrital misto. Acho que o Brasil tem que caminhar para o voto distrital misto. Eu acho que, ainda que haja divergência, eu acho que a proibição de financiamento empresarial em campanha ajuda. E também eu acho que apertar a legislação sobre os partidos políticos, mais transparência. Trazer aqui para a nossa cidade, gostaria que você fizesse uma avaliação do prefeito Fernando Haddad, porque ele implementou de uma só vez, né, vários quilômetros de ciclovias, fez as faixas exclusivas, porém acabou com a controlar e não consegue cumprir a política municipal do clima. Né? Até 2008, toda a frota, né, de combustível fóssil da cidade deveria ser trocada e a gente não consegue nem fazer uma licitação, quanto mais trocar a frota. Queria que você fizesse uma avaliação da gestão, tanto nesse setor ambiental, quanto na questão da mobilidade urbana. Olha, eu acho que o Haddad fez algumas coisas interessantes. Abrir a Paulista, eu acho que fez, quer dizer, eu acho que no campo ambiental o Haddad foi péssimo. Quer dizer, ele abandonou os parques que estavam praticamente prontos, deixou invadir os parques. Quer dizer, por uma visão de curto prazo e pelo corporativismo do PT. Quer dizer, eu tenho um parque, já estava com decreto de utilidade pública. A cidade vai pagar um preço altíssimo pela ausência desse parque, né? No caso da inspeção e manutenção, o Haddad caiu num erro, na minha opinião, que é o populismo de gente que não compreende do que nós estamos falando. Quer dizer, controle de poluição é saúde. Então, acho que, no caso da ciclovia, eu acho que a ciclovia é importante, porque ela indica que a bicicleta não é lazer, é meio de transporte, mas eu acho que da maneira como ele implantou as ciclovias, eu acho que quem defende a ciclovia vai pagar um preço alto. Duas últimas perguntas. Primeiro, dando continuidade a essa tua avaliação da cidade, qual que é a cidade dos teus sonhos? E você começou na política há 30 anos. O que você vislumbra daqui 30 anos para o Brasil em política e meio ambiente? Então,
com a cidade dos seus sonhos e daqui aos 30 anos? Olha, eu acho que a cidade dos meus sonhos é uma cidade que tem a coragem de ser uma cidade do século XXI. Quer dizer, em que a mobilidade seja pensada, você pense em várias alternativas de mobilidade. A questão do transporte público é essencial. E em relação ao Brasil também, eu acho que o Brasil tem algum problema quando pensa a política pública, por exemplo, no meu tema, que é o tema de aquecimento global, que acho que esse é um assunto para daqui a 100 anos, não é verdade. E a gente pensa a cidade, implementa políticas públicas da cidade nem do século XX, do século XIX, não é isso? Então, eu acho que é isso. Agradeço Fábio Feldman pela entrevista, Carlos Fernandes e César Hernandes por ter ajudado aqui no bate-papo. A íntegra da entrevista está em programadiferente.com. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. A Conferência do Clima, realizada em Paris no final de 2015, foi comemorada como um grande avanço ambiental por diversos países. Mas passado o clima de festa entre o mundo ideal e o real, o que de fato é possível de ser cumprido? Veja a seguir no debate sobre os efeitos práticos da COP21. O bate-papo de hoje do programa Diferente é sobre a COP21, as contradições entre o que o governo Dilma prometeu fazer na Conferência do Clima, em dezembro de 2015 em Paris, e aquilo que de fato está praticando. Recebendo para esse bate-papo Ana Carolina Amaral, jornalista, mestre em ciências holísticas, moderadora da Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental, cobriu a COP21 em Paris para a revista Época. Reinaldo Canto, jornalista especializado em sustentabilidade e consumo consciente, professor de gestão ambiental e colunista da Carta Capital. Dalmar Condes, jornalista, fundador e diretor do site Envolverde, especializado em jornalismo econômico e em ciência ambiental. Começar livre aí para quem quiser falar, mas sem trocadilho. Em 3 meses, 4 meses, mudou o clima de festa, de otimismo que tinha na Conferência de Paris, e esse clima hoje é de pessimismo? Eu acho que mudou para a maioria dos países que tinham um papel decisivo ali na conferência, né? Não foi só no Brasil, né, que teve sim, uma mudança de clima quando o plano plurianual para o plano decenal de energia teve vários vetos, né, da presidente em relação às energias renováveis, energias alternativas. Quer dizer, mostrou que todo aquele discurso, engajamento na COP era para inglês ver, para o mundo ver, né, e não convencer os brasileiros aqui dentro. Mas teve isso em outros países importantes também, né? Nos Estados Unidos também a Suprema Corte, eles congelaram o processo que os Estados Unidos estava fazendo a legislação para ter um corte de 32% nas emissões até 2030. Ou seja, as partes mais conservadoras dos países estão começando a atuar para responder ou tentar frear esse processo. Em vários países isso está acontecendo, né? É uma resposta, eu acho que faz parte desse processo mesmo. Eu acho que é muito importante que a gente verificou nesse chamado acordo histórico, graças ao que foi definido, ou seja, começou o fim da era dos combustíveis fósseis, eu acho que foi o grande recado. E, obviamente, a partir de agora, a gente tem toda uma discussão e todo um trabalho de casa que precisa ser feito por todo mundo. Seja a sociedade civil, sejam os governos, como você falou do governo Dilma, mas também vamos pensar nos governos locais, não? Sim. E também a iniciativa privada. Se não houver uma participação global e maciça, a gente terá muito pouco a comemorar nos próximos anos. No caso brasileiro, eu acho que nem deu tempo para mudar nada, né? Nós tivemos a COP em dezembro e eu acho que, na verdade, a gente ainda não digeriu o que foi conversado na COP, o que foi decidido nessa COP. O Brasil tem uma vantagem comparativa em relação à geração de energia considerada energia limpa, que é energia hidrelétrica. O que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar um pouco o modelo de ver a economia. A economia brasileira é uma economia suja, né? Ela ainda é uma economia muito dependente de transporte rodoviário, uma economia muito dependente de um padrão de consumo ainda do início do século XX, a gente pode dizer. A definição da economia do século XX é o petróleo. O petróleo começa a ser usado em 1900 e chega ao seu pico em 2000. Sim. Então, como é que a gente faz esse fim?
Como é que você constrói ou desconstrói a economia do petróleo? O que foi, de fato, esse papel do Ministério do Meio Ambiente lá em Paris? E o que tinha de cenário ideal, qual foi o cenário possível e o que restou hoje de real para o Brasil? E um pouquinho pegar o que o Dal falou, de o que cabe ao governo, ao Estado, o que cabe à iniciativa privada, a organizações sociais, o que a gente tem que fazer? Durante a primeira semana, principalmente da COP, foi que o governo brasileiro tinha muita resistência em mediar a relação entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, né? Como a gente estava ali no meio termo, esperava-se muito que o Brasil tivesse esse papel de mediador que conciliasse os interesses, as responsabilidades diferenciadas, e jogou muito na defensiva por muito tempo. Então, os países desenvolvidos estão querendo empurrar para a gente uma responsabilidade histórica que não é nossa, e ficaram naquele discurso emperrando, né, todas as conversas com a imprensa, não saía daquele lugar. E na segunda semana teve uma pressão muito grande das ONGs, tiveram várias ONGs que pressionaram o Brasil, chamaram a imprensa para conversar, a VAS fez várias conversas, né, em que eles falavam, não, o Brasil precisa tomar a frente dessa discussão, dessa mediação. E no final acabou me surpreendendo, porque o Brasil ele não apresentou uma solução mágica, nem sei se tem uma solução mágica para essa diferença, mas conseguiu algumas propostas. Por exemplo, o texto final ficou que os países, né, para resolver essa diferença entre os desenvolvidos, que hoje já emitem como gente grande, né, já emitem como país de grande porte, e os que têm responsabilidades históricas, ficou assim no texto final que eles vão aumentar, os em desenvolvimento vão aumentar a sua contribuição até chegar no mesmo patamar, né, aí ao longo da próxima década. Então foi um arranjo diplomático que funcionou, que conseguiu consenso. Do ponto de vista internacional, havia sempre uma visão de que o Brasil era um país protagonista na discussão. Sim. E realmente colocou de maneira bastante forte essa sua presença. Já para as organizações que trabalham no dia a dia com o Brasil, como o Observatório do Código Florestal, o Observatório do Clima, o próprio Greenpeace, o WWF, haviam muitas críticas dessas organizações, exatamente porque o Brasil tinha uma postura ainda muito tímida diante do que poderia. Fica só no papel, é importante, esses acordos até 2030, quer dizer, quem fiscaliza, quem faz cumprir, isso é importante porque aponta, sinaliza para onde nós queremos chegar, ou de fato isso vai ser cumprido, é uma coisa que vai ter efeito prático? O que eu noto é que existe uma certa vontade de alguns setores de mudar. Mas você vai dizer, então se os setores têm vontade de mudar, então está tudo bem, a gente está indo. Não sei, porque o petróleo caiu para $30. E isso, ninguém me convence que não existe correlação. Sim. Entre você dizer que vai acabar o uso do petróleo e o petróleo sair de $100 o barril e ir para $30. A transição tecnológica normalmente exige investimentos. Aí você pega e bota o principal combustível lá embaixo, que é o principal custo dessa brincadeira, as pessoas começam então ao invés de eu fazer esse investimento hoje, eu vou fazer o ano que vem, tá bom? E começa a empurrar. Então agora o que a gente tem nesses 15 anos é um grande embate entre a economia que queremos e a economia que temos. Como é que fica o pré-sal agora? Sim. Quer dizer, diversas entrevistas que eu fiz na COP colocavam, nós estamos o quê? Trabalhando agora para ter uma infraestrutura que vai ficar obsoleta daqui a alguns anos? Né? Quer dizer, ou seja, parar e não fazer esse processo de transição, não começar a mudar efetivamente, só vai aumentar a questão do prejuízo. Sim. Queria chamar a atenção também da comunicação. Né? Como eu falei antes, que é fundamental que a sociedade se engaje, mas ela também precisa reconhecer que é um problema. Aí eu volto na questão do pré-sal, por exemplo. Como você exigir, você falou da conscientização das pessoas, que as pessoas se envolvam nisso e busquem uma solução, se o próprio Estado, o poder público, não aponta para essas soluções e coisas que eles poderiam fazer, por exemplo, frotas de veículos municipais com combustível renovável e não fóssil. Quer dizer, como fazer isso? Nós temos a questão das autoridades públicas, que elas têm essa visão de século XX, né, na sua maioria esmagadora. Cidades pequenas, elas têm o problema da pressão constante dos problemas do dia a dia.
E essas administrações, elas não têm absolutamente nenhuma visão de longo prazo. Eles só pensam numa questão básica de solucionar seu problema ali imediato. Ou seja, um posto de saúde, construção de uma escola. E esse que é uma questão que a gente precisa discutir mais. Por que mudança climática não faz parte desse cenário, sem que deixe de construir o posto de saúde que é necessário na cidade, ou às vezes recapear uma rodovia, uma estrada importante da cidade. Tudo isso tem que ser feito em conjunto. De uma maneira geral, assim, quase que total, os municípios brasileiros não têm capacidade de planejamento. Como o Reinaldo falou, eles respondem à emergência, são governos emergenciais. Mas eu acho que a gente precisa começar a entender a questão da mudança climática não só como uma questão de consciência, porque acho que desde o começo a questão ambiental foi falada, a gente fala de o problema ambiental, né, como uma externalidade. E o que a gente precisa é o contrário, é de ter a visão estratégica de entender que a gente é interdependente desse sistema. E até no jogo diplomático mesmo, quando os países estão, mas cada país ali defendendo o seu interesse nacional. O seu interesse nacional é indissociável do interesse climático. Né? Não tem nenhum país que não vai ser prejudicado por isso, ou que vai ter que rever suas estratégias de negócio. Como transformar a sustentabilidade, esse conceito, e o desenvolvimento sustentável que todo mundo prega, todo mundo fala em ações concretas e eficazes para, de fato, mudar e provocar um desenvolvimento sustentável que não fique no papel, que não seja um selo verde e que afete o dia a dia das pessoas positivamente. No cenário empresarial, isso chama-se gestão de risco. Gestão de risco. Se chama basicamente gestão de risco. É a empresa começar a perceber qual o risco que ela corre, a empresa, que o lucro dela corre a partir das mudanças climáticas. Né? Toda a discussão que houve na COP, isso do ponto de vista da iniciativa privada, que participou maciçamente dessa conferência, né, mais do que em anos anteriores, é que aquilo afeta o negócio que eles trabalham. Portanto, uma ação ela é necessária. O quanto cada uma vai efetivamente colocar em prática, não pensar no seu lucro imediato, no curto prazo, essa é uma outra questão. Agora, raramente você vê um setor da economia que não saiba que ali na frente ela vai ter problema caso essas mudanças climáticas continuem a acontecer da forma como elas estão correndo. Queria saber o seguinte, o que tem de concreto para o cidadão se sentir mais atuante e, de fato, poder colaborar para um futuro melhor, futuro do bem comum? E segundo, o que falta para o Estado, para o governo federal, para os governos estaduais e municipais, para, com essas intenções, com essa carta de intenções da conferência, poder apontar e começar a colocar em prática nas suas localidades, nos seus municípios, estados e no país? A gente precisa começar a entender que nenhuma ação individual é de fato individual. Ela é ação de uma comunidade coletiva. Existe um monte de pessoas que fazem igualzinho você faz. Não é que o meu lixo mais o seu lixo mais o dele vai juntar e ser um lixo a menos, né? É que o meu lixo inspira uma ação que vai muito além disso, né? Vai muito além do lixo. Qual que é o planeta que a gente vai encontrar, como a conferência apontou em 2030? Quer dizer, em 2030, qual que é o planeta que a gente vai encontrar? Eu vejo um mundo que já caminha nessa direção de reduzir. E talvez a gente tenha dificuldade de ver isso e coloque na conta dos otimistas, quem tá apostando na transformação, porque a gente foi educado por um sistema muito linear. Então, se a gente está indo para cá, a gente só consegue ver a gente continuando indo para lá. E, na verdade, o sistema Terra, ele funciona em ciclos, né? Um ciclo que trabalha com caos, ordem e equilíbrio, está sempre olhando para o equilíbrio. A gente foi muito para um extremo e agora a tendência, obviamente, é a gente ir para o outro, né? De um jeito ou de outro, ou com extinção, destruição, ou com uma transição mais suave. Obrigado, Carol. Obrigado, Reinaldo, Dal. A íntegra dessa entrevista está em programadiferente.com e eu só tenho a agradecer que a gente caminhe para um mundo melhor e com ações concretas e que não fiquem só no papel. A gente vai chegar lá. Tomara. Obrigado. Obrigada. Lembre-se que você assiste às entrevistas, matérias e debates do Programa Diferente na íntegra em programadiferente.com e na tvfap.net. Siga também as nossas postagens nas redes sociais com a hashtag Programa Diferente. Comente, curta, compartilhe, participe.